Entretanto, encontramos algumas pessoas honestas e valorosas naquela região, mas não o que Gadeiro esperava, grandes guerreiros que pudessem auxiliar na terrível Batalha do Vril. Tratava-se de pessoas simples e trabalhadoras, que, inclusive, ofereceram-nos hospedagem. A princípio, já tínhamos decidido voltar naquela noite mesmo. Não era prudente dormirmos em um lugar tão arriscado, ainda mais que tudo indicava que não encontraríamos alguém que interessasse aos objetivos da guerra. Nossa notável sensibilidade apontava claramente para isso. Mas foi só nosso agradável anfitrião surgir com uma jarra de guaianás para nos estendermos mais um pouco naquela visita. Ele falou-nos sobre a vida na região e como a falta de assistência do governo central estava agravando a formação dos jovens, que se corrompiam cada dia mais por falta de estímulo ao estudo e ao trabalho. Sem ser ofensivo, ele procurava indicar soluções para reverter o triste quadro daquela região, aproveitando a presença de visitantes tão ilustres. Querendo ser educado, intervim, dizendo-lhe, um tanto entediado com suas palavras, já que todos morreriam dentro de uma semana mesmo. Entendo, caro amigo, mas creio que esse é um mal generalizado em toda a Atlântida. Desde que esquecemos os bons ensinamentos de nossos antepassados, tudo mudou. Ele ergueu as sobrancelhas e falou, com respeito: vejo, meu jovem, que essa capa preta não obscureceu totalmente sua visão. Ryu se irritou com aquela observação insolente e ameaçou reagir. Eu lhe fiz um sinal e disse, tomando mais um gole do guaianás, que esquentava nosso sangue de forma especial naquele clima mais gélido do que estávamos acostumados: deixe, Ryu. O velho tem razão. Um sorriso amarelo tomou conta de meu rosto, enquanto eu meditava sobre as palavras simples mais verdadeiras daquele aldeão. Claro que me senti muito incomodado com aquela reprimenda. Quem aquele velho pensava que era para me interpelar daquela maneira? Em outra situação, certamente ele já estaria morto pela ousadia, mas relevei sua atitude. Pouco depois, surgiu na sala sua filha. Algo nela me encantou. Era uma menina simples do campo, sem a malícia e o jogo de interesses das moças da capital do império. A necessidade de viver um amor verdadeiro e sincero me fez fraquejar e olhar para aquela jovem mulher com um carinho muito especial, algo além do simples interesse sexual ao qual estávamos tão habituados. Havia dias em que eu me cansava daquela vida de poder e perversão. O desejo de resgatar a rotina tranquila e equilibrada que vivia ao lado de Evelyn tomava conta de minha alma e me deixava pensativo. Arnash e Ryu se preocupavam com esses meus devaneios, acreditando ser uma depressão ou algo mais preocupante. Com o tempo, perceberam que era algo que havia se tomado natural em minha personalidade e nem mais se importavam. Quando me viam assim, simplesmente saíam sem nada dizer, porque, mesmo que falassem algo, não seriam ouvidos. Naqueles momentos, eu mergulhava em um mundo íntimo, só meu. Creio que nosso anfitrião percebeu, então, meu interesse por sua filha e chamou-a para conversar conosco. Não achei estranho aquele seu gesto. Qual pai não gostaria de casar a filha com um sacerdote do Vril e tirá-la daquele mar de dor e pobreza em que viviam? Todos sabiam que magos negros não casam como nos contos de fadas, mas só a oportunidade de fazer parte do harém de um sacerdote do Vril já permitiria uma vida de conforto e poder inimaginável para uma menina simples do campo, ainda mais daquela região que se tornava, dia após dia, um cenário de caos e decadência. Mesmo que Gadeiro não explodisse toda aquela região, os moradores de lá já tinham seus destinos traçados. Uma vida de dor, privação e sofrimento. Ela se chamava Ravena e foi muito gentil, porém reservada. Certamente, percebeu o esforço do pai em nos agradar. Conversamos até muito tarde e depois aceitamos sua hospedagem, mesmo com o quarto oferecido não estando à nossa altura. Arnash e Ryu estavam tão bêbados que nem protestaram. Caíram em um sono pesado e profundo e até mesmo roncaram. Algo raro para um Atlante. Eu também estava muito cansado, mas,
Antes de dormir, teci uma rede vibratória com frio, em todo o entorno do quarto, para proteger-nos. Nosso anfitrião observou esse procedimento com certa mágoa. Eu lhe fiz um sinal gentil e disse-lhe, não se chateie. Essa precaução tem por objetivo defender-nos de estranhos a esta casa. Não desconfio de você e de sua filha. Ele concordou com um gesto simpático e retirou-se silenciosamente. Na manhã seguinte, acordei cedo e convidei Ravenna para passear pelo bosque. Ela tinha os cabelos castanhos, parecidos com os de Evelyn, o que me trazia agradáveis recordações. Senti meu coração se aquietar e acreditar na possibilidade de amar verdadeiramente de novo, mesmo 20 anos depois de dezenas de relações tumultuadas e distantes. A voz suave e melodiosa da jovem me encantou, e as histórias divertidas sobre sua infância me fizeram sorrir sem reservas. Ela me convidou para andar a cavalo, coisa que eu não fazia havia muito tempo. Passeamos descontraidamente pelo entorno do lago, debaixo dos parcos raios de sol daquela região. Observamos a beleza das flores e fizemos todas aquelas pequenas coisas que aliviam a alma e tornam a vida feliz. As mãos de Ravenna eram delicadas, e sua pele jovem era de uma beleza realmente indescritível, apesar de ser uma moça sem o fino trato da elite da capital. Seu jeito calmo e meigo me trazia paz. Eu estava cansado de relacionamentos febris e repletos de cobranças e ameaças. Também estava cansado de mulheres passionais, bem ao estilo de Electra. Ela aceitava meus galanteios com educação, sem entregar-se a uma paixão enlouquecedora, como era tão comum entre as mulheres que seduzira antes dela. Talvez isso tenha me cativado ainda mais. Além disso, ela parecia não se importar com minha elevada posição social. Era algo mais do que isso, porém, no momento, não percebi. Somente me dei conta quando já era tarde demais. Arnash e eu acordaram por volta do meio-dia, como era nosso costume. Convidei Ravenna para nos acompanhar, e fomos realizar uma última avaliação pela cidade. Enquanto os amigos comentavam sobre os hábitos do povo simples, eu fiquei traçando teses sobre o motivo que nos tinha levado até ali. Em minha ingenuidade, acreditei que o espírito de Evelyn tinha me levado a intervir na reunião de Gader somente para eu conhecer Ravenna. Sim, o motivo de termos ido até aquela região já fora atendido e estava esclarecido. Eu estava meditando sobre essas questões, quando ouvi um grito de horror e indignação. Era Arnash. Fomos ver o que tinha acontecido, e ele nos falou, com repulsa, esses selvagens estão comendo carne de animais, assim como os macacos do mundo primitivo. Ele cuspiu no chão, com desprezo, e completou, bichos comendo bichos. Rio e eu nos aproximamos e analisamos aquela cena com curiosidade. Era a primeira vez que víamos habitantes de Atlântida, na quarta dimensão, alimentando-se de carnes de animais, um fato realmente chocante para aquela civilização superior. A baixa frequência espiritual dos novos Atlantes fez com que eles perdessem a capacidade de assimilar prana com elevado padrão energético. O fluido cósmico universal já não os alimentava naturalmente pela respiração. Sentiam-se fracos e subnutridos, tendo que buscar um alimento mais denso. Nem mesmo os frutos e vegetais lhes eram suficientes. Apesar de termos direcionado nossas energias para o lado negro, achávamos essa atitude típica de seres inferiores, algo inaceitável para a sociedade atlante. Nossa alimentação era composta basicamente por frutas e principalmente prana. Gerar energia orgânica alimentando-se de outros seres vivos sencientes era algo abominável, até mesmo para seres das tribos como nós. Inclusive, muitos magos negros que reencarnaram posteriormente evitavam esse comportamento alimentar degradante e, claro que não havia por parte deles nenhum sentimento de amor ao preservar a vida dos animais. Só não desejavam descer ao mesmo nível dos seres selvagens que possuem esse bárbaro hábito alimentar. Um exemplo disso é o próprio Adolf Hitler, que foi a reencarnação de um mago negro atlante de segunda linha.
Ele não comia carne e mantinha outros hábitos típicos dos requintados magos negros atlantes, chegando seu comportamento a ser confundido com o de espíritos iluminados. Por esse motivo, devemos sempre nos lembrar da máxima de Ramatiz, que foi mestre Nasser, nesta narrativa. Todo espírito de luz é vegetariano, mas nem todo vegetariano é um espírito de luz. Inclusive, temos visto muitos vegetarianos que precisam se preocupar menos com a alimentação e mais com suas ações e seus pensamentos. Essas últimas questões são mais urgentes e necessárias para a nossa evolução rumo ao terceiro milênio. Eu olhei para Ravena e perguntei o que ela achava de tudo aquilo. Com tristeza, ela respondeu: não sei o que se passa com nossa geração. Cada vez mais nos distanciamos dos hábitos e valores de nossos antepassados. Eu concordei com um gesto e percebi que ela não tinha conhecimento sobre o nascimento de espíritos de Capela e Atlântida, mas tinha noção de que nossa humanidade estava mergulhando em um perigoso despenhadeiro, um rápido processo de decadência de valores espirituais e humanos que nos levaria fatalmente a um desfecho trágico. Hoje em dia, o homem moderno também vive um processo de transição para uma nova era, mas poucos percebem isso, por causa de sua limitada capacidade de percepção transcendental. Isso é algo muito natural. Os grandes avatares da história da humanidade fizeram seus alertas, profetas também sinalizarão sobre as mudanças de ciclos por que passam as civilizações. Todavia, as mudanças são lentas e sutis, e somente as almas que possuem uma sensibilidade superior e estão em alerta percebem os movimentos de transformação, tanto físicos como espirituais, que abrangem todo o planeta. Eu a abracei e falei: existe uma explicação para isso. Quando chegar o momento, eu lhe contarei. Ela me olhou com os seus misteriosos olhos claros, que pareciam estar ávidos por conhecimento, enquanto seguimos explorando a região. Arnash Rio seguia mais à frente. Aproveitei, então, para contar-lhe sobre a corte imperial de Poseidonis, as pesquisas que realizávamos na Grande Pirâmide, ou seja, o cotidiano na capital do Império da Raça Branca, que, outrora, antes da guerra, fora a capital de todos os Atlantes. Seus olhos brilharam, e ela me disse, com um sorriso: já ouvi muitas pessoas falarem da Grande Pirâmide, mas nunca vi. Nunca estive na capital de nosso país. Envolvido por sua doçura, eu falei: vou te levar para conhecer a maior construção do mundo. Hoje, quando partirmos, levar-te-ei comigo. Ela sorriu, e senti que ficou preocupada. Percebendo isso, perguntei-lhe: o que foi? O que te preocupas? Ravena pensou por alguns instantes e respondeu: nada demais. Apenas fiquei preocupada com meu pai. Eu não gostaria de deixá-lo, mas sei que devo partir com você. Ela ficou com um olhar parado no horizonte e concluiu: às vezes, sonho à noite que preciso cumprir uma missão e que ela será realizada longe desta região. O mundo está caminhando por um rumo estranho, e sinto que a Grande Mãe deseja que eu seja um instrumento de seus desígnios. A jovem camponesa olhou para mim e questionou, refletindo sobre as surpresas daquele dia: só me pergunto por que de um mago negro surgir em minha vida. Você faz parte da destruição de nosso mundo, e eu quero fazer parte do caminho da luz. Eu gargalhei e disse-lhe: não seja tão simplista. Existem vários caminhos que nos levam à luz e às trevas. Nem tudo é o que parece. Pouco depois, ela colocou as mãos em meu rosto, como se pudesse ler meu passado com esse gesto, e falou: você nem sempre foi assim, voltado para o mal. Algo de muito grave aconteceu. Eu segurei suas mãos, beijei-as e disse-lhe: vamos deixar suas adivinhações para outra hora. Agora me diga, você conhece alguém aqui nesta região que domine a grande energia? Pergunto sobre dominar verdadeiramente. Sei que aqui, como em todo o continente, está cheio de farsantes que tentam enganar o povo. Ravena sacudiu a cabeça de forma negativa e respondeu: não. Assim como vocês,
Nunca vi ninguém. A busca que fazem é inútil. Só temos a oferecer agora decadência e criminalidade. E pensar que nossa região foi próspera e feliz no passado. Ela me fez olhar para o rosto do povo sofrido e complementou: agora, o povo é infeliz, problemático e viciado. Raros conseguem se dedicar a uma atividade produtiva. Possuem distúrbios psicológicos graves, além do infeliz hábito de consumir drogas. Perambulam a esmo pelas ruas, como se fossem zumbis sem alma. Eu olhei para os lados e falei, envolvido por certa tristeza, você tem razão. Ela, então, fixou seus olhos nos meus, com uma ponta de amargura, e completou: e você, Andrei, acredita ter alguma cota de responsabilidade nisso? Eu olhei impressionada para ela e perguntei: eu? Mas por que teria? Ela virou as costas para mim e disse, com a voz trêmula de indignação: nossos governantes, na capital do império, deveriam trabalhar pelo bem do povo, e não apenas para atender seus interesses mesquinhos. Enquanto vocês buscam matar nossos irmãos da raça vermelha, milhares morrem todos os dias de fome e abandonam por toda a grande ilha. Estamos desamparados. É esse o papel que devem exercer os responsáveis pelos destinos de nossa nação? Aquela sua reação, em vez de me indignar, causou-me uma admiração ainda maior. Eu a abracei pelas costas e disse-lhe: as coisas não são assim tão fáceis. Se fossem, eu mesmo já teria feito de tudo para solucionar esse confronto terrível que rouba a vida de milhares de jovens. São muitos interesses em jogo, e não tenho poder absoluto. Gader e Atlas é que regem nossos destinos. Eles, sim, poderiam terminar com essa luta fratricida. Ela me olhou de forma humilde, baixou a cabeça e murmurou: desculpe-me, eu estou sendo muito arrogante. Quem sou eu para avaliar a extensão dessa tragédia? Somente não consigo me conformar com essa situação, em que tantas pessoas vivem de forma tão miserável, enquanto, na capital, parece que se vive um grande conto de fadas. E muito injusto, alguns poucos vivem em um luxo extremo, e a grande maioria, na penúria. Eu olhei para o horizonte e concordei com ela. Sim, é injusto, mas é esse o mundo que temos. E é difícil achar respostas para isso. Como nossos antepassados faziam para manter o mundo em perfeito equilíbrio? Sinceramente, não sei dizer. Ravenna, então, murmurou, de forma humilde, mas com convicção: talvez eles tenham conseguido porque amavam seus semelhantes e colocavam seus interesses pessoais em último lugar. Depois dessas palavras, ela sustentou seu olhar, carregado de tristeza. Eu ia responder-lhe, mas fui chamado por Rio para ver de perto outra situação bizarra. Eu passei a mão delicadamente em seu rosto emoldurado pela tristeza e disse-lhe: outra hora nós conversaremos mais sobre este assunto. Quando chegarmos à capital e você vir um mundo mais belo que este, creio que seu coração deixará de lado toda essa amargura. Em seguida, caminhei em direção a eles e observei os hábitos, as expressões faciais e o comportamento daquela nova geração. Eram atlantes, mas com a alma primitiva. Eu olhei para os amigos e disse-lhes: se eu fechasse os olhos e surgisse nesse lugar repentinamente, não saberia distingui-lo do mundo primitivo da Terra. E vocês sabem que o conheço muito bem. A diferença é que aqueles povos eram simples e sofridos, mas lutavam para manter sua dignidade. Lá, eles labutavam diariamente para ascender rumo a uma condição mais digna, mas aqui parece o contrário. Eles concordaram comigo, e eu lhes falei, com um olhar sombrio: vamos embora deste lugar miserável. Que eles cumpram seu destino dentro de poucos dias. Não merecem viver. Anashi sorriu e perguntou, com malícia: e a menina, vai levá-la para a capital? Mais uma para seu harém? Daqui a pouco, você terá que dormir na rua, de tantas mulheres que estão morando em seu apartamento. Eu me virei para ele e observei-a perdida em seus pensamentos. Em meio àquele ambiente sujo e deprimente,
Respondi ao amigo, sim, gostei dela. Talvez Ravenna me traga grandes alegrias. Estou precisando de novas experiências para aliviar o sofrimento de minha alma. Quem sabe não esteja na hora de esquecer a dor pela morte de Evelyn e voltar a viver uma relação sincera. Milhares de almas gritam na noite seguinte, já de volta à capital Atlante, Poseidonis, fomos convidados para um banquete imperial no Palácio Central, localizado no complexo administrativo do governo, que ficava a pouco mais de 800 metros de onde morávamos, no lado oposto à pirâmide, o magnífico Templo do Vrio, de frente para o mar. A vista do amplo salão em direção ao mar era exuberante. O calçadão próximo à orla, o farol alto e imponente, os prédios ao redor, tudo demonstrava o luxo e os cuidados que tínhamos com a região mais importante de todo o reino. Isso sem contar a fabulosa pirâmide, sempre reluzente símbolo de nosso avançado desenvolvimento tecnológico. As festas organizadas pelo governo eram majestosas. Noites absolutamente inesquecíveis, onde éramos brindados com os melhores espetáculos artísticos de toda a Atlântida. Claro que jamais poderíamos comparar aquele período com a época de ouro, quando podíamos contar com a contribuição dos artistas da raça vermelha. Depois que o ódio racial se impôs, perdemos a tão importante diversidade artística. Uma prova da ruína em que vivíamos é que, naqueles dias de guerra, somente os grandes centros mantinham-se desenvolvidos, assim como a capital. As regiões distantes de Poseidonis empobreciam ano após ano, em todos os aspectos, mas fazíamos vista grossa para isso. O caráter egoísta, que nos dominava sutilmente, bloqueava nossa visão para os problemas alheios. Só mantínhamos próspero aquilo que fizesse parte de nossos interesses. As regiões mais afastadas passavam fome e privação, como aquela que estávamos prestes a destruir, enquanto o Poseidonis mantinha seu esplendor e usufruía de luxos desnecessários, desperdiçando recursos que poderiam salvar vidas. Perto das 10 horas da noite, descemos de nosso veículo movido pelo Vrio e entramos, com toda a pompa, no átrio de acesso do palácio. Vestíamos os elegantes trajes tradicionais negros que realçavam nossos longos cabelos dourados. Ravenna também estava muito bela. Trajava um sedutor vestido lilás, que deixava à mostra seus delicados ombros e sequestrava os olhares desavisados para seu busto insinuante. Apesar de toda a magia do momento, algo que geralmente encanta as mulheres, Ravenna demonstrava-se distante, como se seus pensamentos vagassem por uma região inacessível a nós. Sentamos nos lugares de honra, próximo ao palco, para assistirmos ao espetáculo de dança. Naquele momento, sentia mais próxima. O evento era realmente grandioso e de uma beleza invulgar, o que provocava no íntimo das pessoas sentimentos nobres. Nossa sociedade migrava gradualmente para a degradação dos valores. Entretanto, ainda tínhamos belos espetáculos que vibravam na alma os ideais de outrora. A classe artística, em sua maioria, talvez tenha sido o último grupo a entregar-se definitivamente às vibrações inferiores do período em que vivíamos. A sociedade em geral tentava enganar-se, acreditando possuir bons valores, mas, na prática, nosso tecido social estava se deteriorando. Terminado o espetáculo, as mesas e cadeiras foram dispostas perto das janelas, e o salão central ficou à disposição dos que desejassem dançar. Músicos ilustres tocavam as mais belas composições da época. Aproveitei aquele momento, em que os garçons passaram a servir as bebidas, para conversar com alguns líderes importantes das regiões mais remotas de nosso império. Ravenna, sempre ao meu lado, acompanhava meus comentários sobre a guerra com atenção. Ela também analisava, com espanto, o comportamento dos demais convidados da festa. Os homens demonstravam arrogância e malícia. As mulheres não disfarçavam sua futilidade e inveja umas para com as outras. Ao verem Ravenna ao meu lado, fuzilaram-na com olhares de desprezo.
Era impossível não sentir o mal-estar irradiado por elas. Perdida em seus pensamentos, a moça se questionou se valeria a pena viver naquele lugar. Lá onde vivia junto ao pai, o mal imperava, mas, pelo menos, tinha sua companhia amiga. Ali no centro do governo da grande ilha, a única diferença era o luxo, porque, na verdade, a alma de todos estava tão infectada pelo ódio e pelos demais sentimentos negativos quanto em sua terra natal. Ela aproveitou um momento em que estávamos a sós e perguntou, mirando seus profundos olhos melancólicos nos meus, como você consegue conviver com essas pessoas? São todas falsas e desejam o bem somente a si mesmas. Elas contrariam o mandamento máximo de Antúlio, que nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos em primeiro lugar. Eu compreendi suas palavras e disse-lhe, um tanto reconfortado por perceber em sua alma sincera aqueles mesmos valores que Evelyn tanto ressaltava no passado, necessidade de sobrevivência, minha querida, somente isso. Necessidade de sobrevivência. Ou dançamos conforme essa música ou teremos que nos afastar do centro do poder. Ela voltou a olhar profundamente em meus olhos e completou, com a voz embargada pelas lágrimas, então, é melhor afastar-se daqui. Nada justifica vender a própria alma, corromper seus valores mais sagrados. Eu desviei o olhar, procurando socorrer-me na linha do horizonte, lá onde acabava o mar, e falei, não é assim tão fácil. Se fosse, eu já teria agido dessa forma. Minha querida, tente resistir a tudo que a corte pode oferecer. Impossível. Eu desejava o poder de uma forma que nem eu mesmo sabia explicar. Ausentar-me do meio onde eram tomadas as decisões que traçavam o destino de nossa nação seria algo inconcebível. Mudei de assunto, e fomos nos reunir aos demais amigos. Por alguns momentos, distanciei-me de Ravenna para ir ao banheiro e conversar com outros convidados. Nesses instantes, algumas de minhas antigas conquistas se aproximaram dela e destilaram todo o seu veneno, insinuando que Ravenna era a princesa do momento, mas que logo eu a descartaria, como fazia com todas, ou, então, em breve ela seria mais uma das dezenas de mulheres que se contentavam em figurar no harém que tinham se tornado meus aposentos no palácio. A mente ingênua e despreparada de Ravenna e seu coração, que almejava apenas atingir os mais sagrados ideais, logo foram contaminados com ódio e rancor contra mim. Em pouco tempo, ela esqueceu as mensagens sublimes de paz e amor proferidas por Antúlio para justificar o ato que desejava consumar. Em sua mente imatura, acreditou que sua missão nesse mundo era eliminar-me. Era pouco para evitar a decadência atlante, mas, pelo menos, ela atingiria uma das peças fundamentais na batalha que perdurava por anos e parecia não ter fim. Ela mal tinha ideia de como se compunham os pesos na balança do Vril para decidir a guerra, porém acreditou que me eliminando talvez Atlas vencesse o combate de forma definitiva. Lá pelas 2 horas da madrugada, Ravenna começou a beber guaianás e a me induzir a tomar ainda mais do que já havia bebido, com a intenção de me deixar em um estado em que eu não pudesse me defender. Em torno de 1 hora depois, ela disse que me desejava e gostaria de ficar a sós comigo, mas não em meu apartamento. Ela alegou não se sentir confortável em meio às diversas mulheres que transitavam por lá e, também, em decorrência da presença dos guardas. Ingenuamente, confiei em seu pedido, e descemos para um anexo do palácio que ficava desabitado à noite. Entramos em um aposento com um amplo divã e lá fizemos amor intensamente. Por alguns momentos, pude perceber sua indecisão, mas não compreendia o motivo. Talvez a forma carinhosa como eu a tratava tinha a colocado em dúvida sobre o crime que eu desejava cometer. Entretanto, em seus delírios, ela acreditava ser um instrumento divino para recuperar a paz e a harmonia na grande ilha. Assim, somente destruindo os senhores do Vril Atlântida teria alguma chance. O cansaço e o efeito da bebida logo me venceram. Caí em profundo sono. Naquele instante, Ravenna sentou-se em posição de lótus e, por meio de poderosa mentalização,
materializou parcialmente o Vril, o suficiente para utilizá-lo como uma arma contra mim. Não sei como não percebi que ela era a senhora do poder. Talvez meu desejo de amá-la tenha me cegado, assim como seu jeito indefeso. A doce ninfeta ergueu os braços, procurando concentrar a energia que vinha dos céus, e depois a irradiou, em sua forma inversa, em direção ao meu sistema digestivo, principalmente na região do pâncreas. Esse foi o órgão mais afetado. O fígado e o intestino também sofreram danos preocupantes. À medida que ela atacava meus órgãos na região do plexo solar, emitia também energias anestésicas para que eu não despertasse, comportando-se de forma semelhante aos insetos que aplicam uma substância de sua saliva que suprime a sensibilidade no local onde efetuarão a picada. Com um olhar indiferente, Ravenna parecia uma aranha viúva negra que recebe esse nome por ter o hábito de matar os machos de sua espécie após a cópula. Depois de concluída a aplicação, ela se ergueu, vestiu-se e saiu discretamente, com a sensação de missão cumprida, deixando-me lá sob o efeito do poderoso sedativo que, aliado ao guaianás, envolveu-me em profundo entorpecimento. Adormeci como se fosse uma presa enredada nas teias daquela aranha peçonhenta. Meu espírito logo se desprendeu do corpo enrijecido e correu desesperado em busca de ajuda. Ninguém me ouviu. Naqueles dias, poucos atlantes possuíam a faculdade de perceber os dois mundos, assim como também acontece nos dias atuais. Meus pais ouviriam, mas não aquele grupo de alienados em profundo estado de embriaguez, que se divertia na festa que ocorria no andar acima. Quase 2 horas se passaram, e só então eu comecei a dar os primeiros sinais de recuperar a lucidez. Os raios de sol da manhã aqueceram meu corpo e fizeram-no tomar consciência de que algo muito grave estava acontecendo. Olhei para os lados à procura de Ravenna, mas nada encontrei, nem mesmo suas roupas. Logo depois, senti uma forte dor na região abdominal e, ao colocar as mãos sobre o fígado, tomei consciência, no plano físico, de que algo terrível fora feito. Minha pele estava enegrecida, e a energia inversa do véu havia sido aplicada. Eu me desesperei e tentei levantar-me para buscar socorro no único lugar que poderia salvar minha vida, as salas de cura da Grande Pirâmide. O problema é que eu estava muito fraco e não tinha forças para isso. Desesperado, tentei me comunicar de alguma forma para pedir socorro. No entanto, eu estava em um local afastado, e, como já havia amanhecido e a festa terminara, certamente todos estariam dormindo. Só me restou o recurso de pedir socorro aos amigos por telepatia. Arnash e Rio eram meus grandes amigos. Eles certamente ouviriam meus apelos aflitos. Essa era minha única chance de sobreviver. Assim, reuni todas as forças que me restavam e dirigi uma súplica, quase uma prece, pedindo o amparo imediato dos amigos. Arnash, infelizmente, estava absorvido em uma relação sexual sem fim com sua conquista daquela noite. Estava mais desligado do mundo exterior do que se estivesse sendo vítima de uma hipnose. Só me restou, então, o concurso amigo de Ryu. Por sorte, ele já estava deitado nas câmaras de recuperação do Vril, na Grande Pirâmide, prestes a dormir. Não sei se foi o local sagrado em que se encontrava o seu estado de meditação pouco antes de dormir, mas Ryu ouviu meu apelo e saltou dos caixões onde costumávamos nos recuperar do intenso desgaste das noitadas. Ele andou de um lado ao outro, procurando concentrar-se para ouvir-me melhor, e gritou, por tudo o que há de mais sagrado, diga-me, Andrei, onde você está? Naquele momento, eu percebi a conexão telepática de Ryu e gritei, em pensamento, no anexo do palácio, aposento do subsolo, debaixo do salão de festas. E desmaiei. Ryu correu rapidamente para lá, mas, antes, passou pelo quarto de Arnash. Ele invadiu o recinto sem cerimônia, quase chutando a porta, e gritou, Arnash, vamos. Andrei sofreu um atentado. Alucinado amigo ficou por alguns instantes de boca aberta,
sem acreditar no que estava acontecendo. No entanto, vendo a angústia de Ryu, jogou para o lado a mulher que estava sobre ele e vestiu-se rapidamente. Em seguida, ambos correram pelos corredores, até o local indicado por mim. Chegando lá, encontraram-me em estado quase cadavérico. A pele estava branca como a de um morto, o rosto, chupado e com profundas olheiras, e a região estomacal, completamente enegrecida. Arnashi se atirou sobre mim, levantou minha cabeça e disse: "Meu irmão, quem fez isso com você? Diga que o mataremos agora mesmo." Eu fiz um sinal para eles e falei, com a voz apagada: "Levem-me para a pirâmide, rápido." Ryu estendeu a mão e, em razão da maleabilidade do frio, transformou a colcha que me cobria em uma maca improvisada. Em poucos minutos, os dois me conduziram, rápidos como o vento, até a entrada da grande pirâmide. Ao passarmos pelo portal de acesso, as correntes do frio que percorriam as paredes começaram a emitir sons estranhos, como se fossem gritos de pássaros agonizantes. Em seguida, Ryu e Arnashi foram empurrados por uma força invisível, com o objetivo de dar espaço à grande energia. Quinto elemento ergueu-me, então, em seus braços e me conduziu, ele próprio, até uma das salas de cura no piso térreo. Frio é o fluido cósmico universal, um elemento que não possui vida própria. Entretanto, naquele momento, eu mesmo refleti a minha angústia por viver na força de tal energia. Inconscientemente, manipulei-o dentro da pirâmide com pleno êxito, para chegar mais rapidamente à sala que poderia me salvar. No mesmo instante, o quinto elemento colocou-me dentro de uma das salas de cura e lacrou a porta. Ali se iniciou o processo de energização para reverter o atentado. O caso era grave. Tonto e oscilando entre a lucidez e a razão, ainda pude observar as expressões assustadas de meus amigos atrás do vidro de proteção, antes de começar a alucinar. Em estado alterado de consciência, lembrei-me do trágico dia da morte de Eveline, em situação semelhante dentro daquele mesmo santuário sagrado. Assim, passei várias horas delirando e, nesses delírios, percebi a presença do espírito de Eveline, procurando amparar-me naquele momento difícil. Já não sabia mais se estava vivo ou morto. E isso não me importava também. Só queria sair daquele estado angustiante de sofrimento. A dor que sentia nos órgãos internos era atroz. E, se eu estava desencarnado, queria ver Eveline. Portanto, em meus delírios, quando em estado de vigília, eu a chamava a todo instante, até cair novamente em sono profundo, para recuperar-me. Somente 2 dias depois escapei do risco de morte. O poder absoluto do frio na grande pirâmide havia revertido a bruxaria realizada por Ravenna. Fui transferido para outra sala, onde meu corpo foi mergulhado em uma solução energética, também à base do frio, para acelerar o processo de renovação do tecido necrosado. Arnashi e Ryu foram visitar-me e, olhando no fundo dos meus olhos, perguntaram-me, enquanto meu corpo plenamente relaxado boiava no líquido viscoso de tonalidade violeta, que fazemos com essa maldita traidora? Só não a matamos ainda porque acreditamos que você deseja fazer isso com as próprias mãos. Eu estava com uma máscara de oxigênio por estar submerso no líquido curador, portanto, apenas respondi com o pensamento, com os olhos chispando de raiva. Fizeram bem. Mantenham-na presa. Eu resolverei isso assim que sair daqui e estiver recuperado. Eles fizeram um gesto afirmativo e se retiraram bem mais tranquilos por perceberem minha inegável recuperação. Vale lembrar que a morte de um poderia significar o extermínio dos 3, já que Gader não simpatizava com nossas posições. No mínimo, o desaparecimento de um de nós colocaria os demais totalmente em suas mãos, obrigando os sobreviventes a passarem por todo tipo de humilhações. Só tínhamos força para enfrentar Gader unidos. Individualmente, seríamos incapazes de afrontá-lo. Ravenna foi colocada em uma cela especial, já que tinha demonstrado dominar de alguma forma o frio.
e lá aguardou até que eu pudesse resolver aquele problema pessoalmente. Demorei 5 dias para me recuperar. Nesse meio tempo, ela ficou sabendo, por meio de outros prisioneiros, dos planos de Gader de utilizar a bomba magnética na região em que morava. Seu pai estava condenado à morte, e ela nada poderia fazer. Em uma atitude desesperada, pediu a visita de Anashi Ryu, para solicitar uma intercessão por seu pai, já que pedir para não realizar o ataque seria absolutamente inútil. Ryu olhou com desprezo e disse, não sem antes desferir uma violenta bofetada em seu rosto. Quem poderia ouvi-la você tentou matar. Nem teu pai nem você sobreviverão. Veja pelo lado bom, em pouco tempo, vocês encontrar-se-ão no reino do espírito. Eles gargalharam e saíram com passos rápidos daquele local. Ravena ficou sentada no chão, abraçada aos joelhos, chorrando amargamente. No dia em que me restabeleci plenamente e pude sair das salas de recuperação, milhares de almas gritaram no norte da Atlântida Ocidental. As paredes tremeram, e um estrondo surdo, muito distante, fez-se ouvir. Gader cumprir o prometido. Utilizou contra seu próprio povo o instrumento de destruição em massa. Naquela tarde sinistra, eu senti um aperto no peito, e me veio à lembrança a imagem de Evelyn suplicando, lá do reino dos imortais, para que eu tentasse evitar aquele terrível genocídio. Sacudi a cabeça e procurei esquecer. Já tinha passado por muita tristeza naqueles dias para recordar mais uma. Entretanto, senti algo muito estranho naquele instante. No princípio, imaginei que era algo relacionado com meu precário estado de saúde, mas não era. A detonação da bomba tinha afetado gravemente o corpo de Gaia. O planeta ficou ferido, assim como eu estava naquele momento. O fluido cósmico universal morreu naquela região, vitimado pelas emanações radioativas da explosão ocasionada pela reação em cadeia das partículas de vrio em desarranjo. A mesma força que Gaia cedia-nos para a vida fora utilizada para feri-lo gravemente. Naquele instante, pensei que era melhor prestarmos mais atenção nas manifestações de Gaia, antes que, para poder equilibrar-se, ela simplesmente resolvesse se livrar de uma parte da biosfera. A nova civilização Atlante, que era justamente a razão maior de seu desequilíbrio. Caminhando com passos lentos e sempre com a mão sobre o abdômen, dirigi-me até a cela onde se encontrava Ravena. Eu tinha a impressão de que meus órgãos internos iriam se desprender da cavidade abdominal, uma sensação terrível. Ao ver-me, ela se levantou do chão lentamente. A doce e assustada menina usava apenas um vestido transparente e estava com os pés descalços naquela laje fria. Nem assim perdia seu encanto. Com os olhos chispando de ódio, mais por insegurança do que por raiva, ela falou-me, vamos, seu monstro, utilize seu poder maléfico para executar-me. Ainda muito fraco, eu respondi, com voz cansada, quase um suspiro rouco. Você não entendeu nada mesmo. Acredita que me atacando irá mudar algo? Este mundo já está condenado. Meus pais já haviam me dito isso. É inútil lutar contra a coletividade. Por mais que eu ou você façamos algo, a soma dos interesses de toda a nação é que definirá o destino da grande Atlântida. E é fácil ver qual será esse destino: morte e destruição. A grande ilha está chegando ao fim de seus dias. Ela, então, colocou as mãos sobre o rosto e começou a chorar. Eu caminhei em direção à saída e disse-lhe, amanhã a buscarei para executar sua condenação. Nesse outro mundo que você irá viver, terá mais chance de encontrar a perfeição que tanto procura. Ravena baixou os olhos e respondeu, pelo menos ficarei ao lado de meu querido pai. Você poderia tê-lo salvo, mas não o fez. Eu me aproximei das grades e disse-lhe, cada pessoa deve viver seu destino. Era o destino dele morrer na terra em que sempre viveu. 2 grossas lágrimas desceram de seus olhos, era o meu também, e você me tirou de lá. Compadecido por sua dor, passei a mão em seu rosto, secando-lhe as lágrimas,
E falei: não, mulher abençoada, seu destino é viver para cumprir sua verdadeira missão, que nunca foi, nem nunca será matar alguém. Não se trabalha pelo bem ceifando vidas. Um brilho surgiu em seu olhar, e ela abriu a boca para tentar perguntar-me sobre o que eu havia decidido, mas eu girei sobre os calcanhares e saí, sem dar-lhe ouvidos. No dia seguinte, voltei à sua cela e pedi que ela fosse conduzida ao veículo de transporte que nos aguardava no estacionamento. Em seguida, demonstrei o desejo de partirmos a sós, sem nenhuma escolta. Arnash e Rio demonstraram preocupação, mas eu os tranquilizei. Disse que estaria bem esperto e que desejava executá-lo em um local significativo para mim, sem a presença de testemunhas. Rio sorriu com o canto da boca, e Arnash deu de ombros, demonstrando indiferença. Ravena sentou-se no banco do passageiro, encolhida, com o olhar assustado, e partimos. Pouco depois da decolagem, ela me olhou como um animal acuado e perguntou-me: para onde você está me levando? Eu fiz um sinal para a linha do horizonte e disse-lhe, com indiferença: primeiro, vamos passar por sua antiga casa. Quero ver como tudo ficou após a explosão. Tenho interesse em ver de perto qual o potencial dessa arma letal. Ela sentiu um calafrio, mas não rejeitou a ideia. No fundo, Ravena ainda tinha a esperança de talvez encontrar o velho pai com vida. Mas isso era impossível, nada mais que o desejo inocente de uma filha que muito amava o pai. Ao nos aproximarmos da zona de impacto, tive de acionar os escudos de proteção energética da nave. As ondas magnéticas ainda oscilavam no perímetro da explosão, desestabilizando a atmosfera e o ambiente. A aterrissagem foi difícil. Os sistemas alimentados pelo brio da nave pareciam não encontrar combustível para mantê-la estável. Aterrissamos praticamente planando em uma colina que dava vista para a antiga cidade em que vivera Ravena. E de lá observamos, em silêncio, por longos minutos, o poder devastador daquele artefato maligno. Centenas de milhares de mortos estendidos pelo chão, um tapete fúnebre sem fim. Ninguém escapara da explosão magnética, que não destroçava corpos e construções, mas sim atuava dentro da estrutura vital dos seres vivos, consumindo-os. A rebelião fora calada. Menos um problema a ser administrado na agenda diária de Gadeiro. E por que não dizer de todos nós que lutávamos ao seu lado? Qual é o valor de uma vida? Eis a pergunta. Mas eu não podia parar e pensar nisso. Todas aquelas pessoas mortas não tinham valor nenhum para mim. Não faria sentido eu abrir mão de meus planos para me colocar em defesa de pessoas que nada significavam em minha vida. Eu já tinha problemas demais com Gadeiro para defender aquela causa. Ravena até acreditou que aquele meu olhar de espanto se tratava de uma expressão de dor. Contudo, era somente o choque por ver tantas mortes realizadas em uma única ação. Não estávamos acostumados com milhares e milhares de mortes em um único confronto. As batalhas eram homem a homem, assim como durante toda a história antiga da humanidade. E as lutas travadas com o brio eram como um grande jogo de xadrez, em que as peças não tombavam, apenas se estabelecia o conjunto de forças, e a perigosa balança do brio pendia de um lado ao outro. Checkmate nunca se efetivava. Nos próximos capítulos, narraremos de forma mais clara como isso acontecia. E ali, sob nosso olhar impressionado, além das milhares de mortes, ainda havia o clima sinistro estabelecido por aquela estranha radiação magnética, que, sem dúvida nenhuma, em breve começaria a repercutir no ecossistema de Atlântida e também do planeta como um todo. Enquanto Ravena chorava ajoelhada em frente àquele cenário tétrico de morte e destruição, observei o estado energético da vegetação próxima. As plantas tinham perdido o fluido vital. Logo, elas morreriam também, assim como qualquer organismo que ficasse exposto àquela irradiação magnética por longo período. Depois de meditarmos um pouco, tentamos partir. Eu não tinha ideia do efeito da energia magnética, mesmo sob a
proteção do escudo da nave. Além do mais, ela poderia afetar os instrumentos de navegação e ação do Vril para locomovê-la. Tivemos alguma dificuldade para fazer decolar a nave. Então, pedi que ela ajudasse, utilizando seu poder com o Vril, para executarmos o processo. Ela estranhou e perguntou por que isso estava acontecendo. Eu meditei por alguns instantes e disse-lhe: a explosão exterminou o fluido cósmico universal nesta região. Resumindo, não temos Vril suficiente na atmosfera para alimentar os motores da nave. Desde o início desta época de Trivas, o quinto elemento vem se tomando cada vez mais raro em Atlântida, assim como ocorre no mundo primevo. Essas explosões farão com que esse processo se acelere ainda mais. Se a luta prosseguir dessa forma, em alguns anos, mal teremos Vril para levantar um copo d'água sobre a mesa. Imagine erguer uma nave. Enfim, partimos. Ravenna se jogou no assento da nave e, entre lágrimas, dormiu profundamente. Sua alma sensível não conseguia nem mesmo presenciar a morte de um animal, quanto mais aquela atrocidade que presenciáramos. Sem contar sua tristeza pela perda do pai. Ela nem percebeu quando chegamos a Kandur, no outro extremo do continente Atlântico. Resolvi não acordá-la. Ela precisava repousar para recuperar-se do choque emocional. Abri a escotilha da nave e deixei o ar fresco e abençoado daquela região envolvê-la. Ali, o Vril era forte. Em poucos minutos, Ravenna estaria recobrada do desgaste energético que sofrerá. Aproveitei para, em passos cambaleantes, ajoelhar-me em frente à sepultura de Evelyn e fazer minhas orações, realizando uma profunda e revitalizante respiração diafragmática. A oxigenação com o baixo ventre energiza o corpo, regularizando a força vital, dificultando o contágio de doenças que debilitam o sistema imunológico e facilitando a recuperação de órgãos debilitados. A respiração com o diafragma faz com que o oxigênio e o prana se concentrem, energizando esse local. Posteriormente, essa energia é transferida para os demais órgãos do corpo, principalmente a região do plexo solar, onde eu havia sofrido o atentado promovido por Ravenna, regularizando e equilibrando os chakras. Logo depois, eu fechei os olhos, respirei profundamente e realizei comandos mentais internos para meu próprio inconsciente, com o propósito de acionar os processos sob o comando do sistema involuntário de preservação da vida. Nosso organismo obedece não só a comandos mentais conscientes, mas também a um processo coordenado pelo sistema nervoso autômato, que é involuntário e trabalha independentemente de nossa vontade consciente. Como exemplos desse processo, temos a respiração, a digestão, os batimentos cardíacos, etc., além de todo o processo de regeneração ou deterioração celular, dependendo do equilíbrio, ou não, da mente. Sempre que necessário, esse sistema inconsciente provoca movimentos musculares e microcelulares, interferindo diretamente no funcionamento do organismo. Um exemplo interessante disso são as doenças autoimunes, como o lúpus, que são respostas imunitárias contra o próprio indivíduo, em decorrência de uma falha na interpretação do sistema imunológico, mais um caso de crenças autopunitivas que inconscientemente ativam comandos internos nessa região primitiva do cérebro, promovendo um ataque deliberado contra si mesmo. Na época em que a AIDS ainda era uma doença desconhecida e não controlada pelos medicamentos modernos, muitas pessoas morriam rapidamente, porque o pânico e a depressão instalavam comandos internos nessa área inconsciente, provocando a falência quase imediata do organismo. Hoje, já não é mais assim. O que mudou? A forma como as pessoas percebem a doença e sua possibilidade de cura os avanços da medicina. Obviamente que as duas situações. Entretanto, muitas pessoas infectadas, mesmo sem tomar o coquetel anti-AIDS, permanecem muitos anos sem desenvolver sintomas da doença. Isso é algo a ser pensado. Nossa mente pode matar e curar de forma mais eficaz que as doenças ou os medicamentos.
A fé na vida ou na morte opera resultados que o homem moderno entende como miraculosos. As curas realizadas por Jesus desencadeavam nessa região cerebral uma efetiva intenção de recuperação orgânica naqueles em que o mestre dos mestres direcionava sua poderosa ação. Eu sabia disso, porque Vealine e eu trabalhamos muito com essa técnica, durante nossas expedições ao mundo primevo, atuando diretamente no campo mental inconsciente dos capelinos falidos, revertendo seu processo autodestrutivo. Então, com a mente voltada para a harmonia e o equilíbrio, pedindo a interferência do Espírito Criador que está presente em todo o universo, eu recitei um conjunto de comandos introspectivos de cura, pausadamente em forma de prece. Percebo, neste instante, todos os meus corpos, o físico, o astral, o mental e o emocional, integralmente. E neles também percebo a força do Vrio, a energia curadora, em sua forma sagrada, percorrendo todo o meu organismo, restabelecendo-me. Sim, eu sinto a energia percorrer cada órgão, cada célula, cada chakra, cada meridiano. Ela flui plenamente por meus pulmões e depois por meus centros de força e minha corrente sanguínea, operando o restabelecimento, a cura absoluta. Deixei aquela mágica energia me envolver totalmente e, de forma pausada, continuei comandando. Neste instante, todos os meus corpos estão sendo ativados, purificados, energizados e curados. Meu corpo foi programado para se autocurar, e assim desejo que ele se comporte. Células sadias estão sendo criadas a todo instante, neste momento e sempre, operando maravilhas em todo o meu ser. Eu possuo a força curativa da luz, mesmo vivendo em trevas. Eu sei disso, assim como sei que o sol nascerá no horizonte todas as manhãs, por milênios. Fiquei por alguns instantes em silêncio, assimilando todas essas forças que fluíam internamente e externamente em meu ser. Quando abri os olhos, senti-me muito melhor. Percebi a intensidade do absoluto processo regenerativo que se desenrolava dentro de mim, operando, inevitavelmente, a cura definitiva. Eu viveria. Sim, eu viveria para cumprir meu destino. Em seguida, esbocei um ar de satisfação e disse para mim mesmo, eu tenho poder divino dentro de mim. Sim, eu tenho. É verdade. Eu era consciente do poder divino que opera dentro de todos nós, de cada filho de Deus, levando-nos à cura ou enfermidade, pena que ainda não sabia utilizá-lo para o bem da humanidade. Lua pressentiu minha presença e correu até a linha limítrofe que separava as duas dimensões. Imediatamente, ela percebeu meu delicado estado de saúde e correu para avisar Artemis. Sua minha mãe, Cristi, acompanharam-nas, e as quatro ficaram próximas, observando minhas ações. Eu, então, percebi a presença delas e, olhando exatamente para o local onde estavam, mesmo sem vê-las, passei a narrar os últimos acontecimentos, explicando sobre Ravenna e o atentado ocorrido. Quem me visse ali, de joelhos, em um monólogo com as árvores, pensaria tratar-se de um louco. Por longos minutos falei, de forma pausada e cansada, até que Ravenna despertou do sono e se aproximou. Ela pôde ouvir minhas últimas palavras. Essa moça que trago até que não merece que eu a execute. Ela apenas atentou contra minha vida por crer que, com minha morte, poderia salvar nossa pátria do triste destino que aguarda. Seu desejo é ser útil à obra do grande espírito. Ela tem o domínio sobre o Vrio. Creio que deveria estar junto com o grupo de Atlantes que estão sendo treinados para abandonar Atlântida e estabelecer colônias no mundo primevo, com o objetivo de auxiliar na civilização desses povos. Vou deixá-la aqui, pois sei que vocês não aparecerão em minha presença. Assim que eu partir, por favor, abram o portal para que ela possa entrar, caso concordem com meu pedido. E, depois de dizer essas palavras, eu fiquei por alguns segundos em silêncio, olhando para o chão. Por fim, concluí, com os olhos marejados, amo vocês. Sun e Lua começaram a chorar, desesperadas,
e gritavam, sem controle, abram o portal. Deixem Andrei entrar. Ele precisa de nossos cuidados. Pelo amor de Deus, abram o portal. Artemis e Christie tiveram que ampará-las. A ligação que existia entre nós era realmente impressionante. A proximidade delas deixava-me também em estado de profunda melancolia e saudade. Em seguida, ergui-me com dificuldade e fui amparado por Ravenna, que aguardava em silêncio, alguns passos atrás. Ela estava com os olhos úmidos, quando me disse, Andrei, sinto muito. Creio que me enganei a seu respeito. Sinceramente, esse não era meu perfil. Ravenna fora poupada apenas por ser uma bela mulher que me interessara de forma especial. Nesses últimos 20 anos, eu havia matado centenas de pessoas por muito menos, e algumas até mesmo sem que tivessem culpa nenhuma. Como já disse, fazíamos aquilo que atendia os nossos interesses. Não estávamos preocupados com a felicidade ou os direitos alheios. Eu passei a mão em seu rosto delicado e falei, não, você não se enganou. Este que está aqui não sou verdadeiramente eu. Só não acho justo que você perca a oportunidade de servir ao propósito para o qual nasceu. Você quer servir à vontade do grande espírito. Apenas quero lhe propiciar isso. Um dia também sonhei com essa sagrada missão, mas não estive à altura. Creio que você estará. Nessa nova vida que o destino lhe reservou, você viverá ao lado das pessoas que mais amei. Minha mentora Artemis, meus pais Atonis e Christie e também meus dois anjinhos, Sol e Lua. Eu apontei para a árvore que fazia limite entre as dimensões e disse-lhe, aguarde ali. Garanto-lhe que, assim que eu partir, aquele portal abrir-se-á, e você terá a oportunidade de barra inverso e ver a vida que sempre desejou, longe do mundo de trevas que nossa Atlântida está se tomando. Ravenna me abraçou e beijou de forma apaixonada, provocando um ciúme incontrolável em Sol e Lua. As gêmeas se transformaram de tal forma que assustaram Artemis e Christie. Os olhos delas ficaram vermelhos, como correr com todo o Atlante enraivecido, e elas gritaram, parecendo dois demônios possessos, afaste-se dele, sua assassina. O estado de desequilíbrio das gêmeas foi tão grande que tiveram de ser amparadas e retiradas das proximidades do portal. Eu nada percebi dessa reação das meninas, apenas me virei e caminhei em direção à nave. Ravenna, sem saber o que fazer, correu em minha direção e falou, indecisa, eu quero ficar com você. Eu sorri para mim mesmo, ironizando meu terrível poder de sedução, e disse-lhe, não quero, não. Você só está confusa e influenciada pela emoção. E, olhando nos olhos dela, completei, além do mais, eu não posso confiar em você e vice-versa. Devemos seguir destinos diferentes. Ravenna ficou me observando com olhos tristes, enquanto eu entrava na nave e partia sem olhar para trás, carregando em meu íntimo mundo sombrio que construíra para mim, durante todos aqueles anos. O chamado das gêmeas. O sol se punha no horizonte, sobre o mar, lançando seus derradeiros raios abençoados nas montanhas de Kandur. Mais precisamente, banhando com sua luz dourada a escola de formação dos Atlantes de boa índole, que estavam sendo educados para migrar para o mundo primevo e lá miscigenar definitivamente a cultura e a genética atlântica com a civilização primitiva da Terra. Christie, naquela tarde, ensinava aos seus compenetrados alunos o caminho para cultivar os verdadeiros valores da alma, com o objetivo de consolidar uma futura humanidade harmoniosa e alicerçada nos princípios sagrados do amor universal. A escolha fora sábia. Os jovens atlantes, mesmo sendo espíritos advindos do exílio de Capela, demonstravam ter alma nobre. Por incrível que pareça, nenhum dos escolhidos decepcionou ou teve de ser afastado. Absolutamente todos estavam sendo aprovados com louvor para a missão. E não poderia ser diferente. Atonis consultou os mentores espirituais e o mapa astrológico dos candidatos para verificar se estariam à altura do desafio. Nem todos os espíritos exilados são criminosos contumazes.
Algumas vezes, é necessária uma experiência de desterro para mundos distantes, para despertar almas que se prendem demasiadamente aos seus paradigmas. De certa forma, foi isso que aconteceu comigo e Evelyn, mais particularmente com ela. Que, mesmo tendo sido exilada de Capela, obteve uma evolução rápida e satisfatória na Terra. Naqueles dias, Christie e Atones, meus pais naquela existência, dedicavam-se com fervor a esse trabalho de formação de seus diletos alunos. Meu pai acreditava, inicialmente, que a humanidade capelina em Atlântida venceria suas falhas de caráter, mas, quando percebeu que isso não seria possível, entristeceu-se por um tempo. Ele lamentou a perda de milênios dedicados ao desenvolvimento espiritual da grande ilha. Entretanto, sabia que era necessário evitar a perda de todo aquele conhecimento que poderia auxiliar em muito desenvolvimento do mundo primitivo. Ele e minha mãe, então, trabalharam incansavelmente para atingir esse objetivo, nas últimas décadas antes do desaparecimento da grande ilha. E assim fizeram novamente, quando reencarnaram como o faraó Akhenaton e a rainha Nefertiti, e também em outras oportunidades na história de nossa humanidade, sempre unidos, como almas afins, trabalhando pelo bem comum. Suas últimas encarnações foram como Allan Kardec e Amélie Gabriele Baudet, durante a implantação do Espiritismo na Terra, no século XIX. Não existem almas gêmeas, e sim almas afins, que evoluem juntas por afinidade. Nós somos seres integrais, pois não dependemos de outra alma para existir e nos completar. Entretanto, criamos afinidades especiais em nossa infinita jornada evolutiva, fato que nos leva a amar de forma mais intensa esses espíritos que nos são mais próximos do coração. Mas, com o passar dos milênios, abandonamos essa característica, digamos assim, mais humana, e partimos para um amor verdadeiramente espiritual e universal, assim como o do Cristo, que é igualitário a todos os seres do universo, independentemente de afinidade. Esse sentimento de amor especial a determinado espírito é algo característico em nosso atual nível evolutivo. E assim foi com essas duas grandes almas, que, pouco a pouco, foram migrando para esse estado de amor universal e ilimitado. Quanto nós temos que aprender ainda. Às vezes, não sabemos amar nem quem nos ama. Imaginemos amar aqueles que nos são indiferentes ou aqueles que nos causam mal. Isso é característica somente de grandes almas. Mas um dia chegaremos lá, pois esse é nosso destino, essa é a vontade de Deus. E quanto mais cedo caminharmos nessa direção, mais fácil será chegar a esse destino, sem dor, sofrimento e karmas desnecessários. Mestre Nasser também trabalhava com afinco ensinando sua profunda filosofia espiritual e os importantes conhecimentos que obtivera no campo da administração de uma grande sociedade, função que exercerá durante grande parte de sua vida gerenciando a terra de Poseidon. Com seu pensamento arguto e retilíneo, ele impressionava os alunos com conceitos simples, mas plenamente eficazes, demonstrando que a maior habilidade do sábio está em resolver as coisas complicadas com simplicidade. A colônia de Kandura havia se tornado um precioso foco de luz em meio às trevas em que nosso país mergulhara. Enquanto por toda a Atlântida reinavam o caos e a desesperança, lá, um pequeno grupo de sábios iluminados instruía discípulos honrados, de ambas as raças, que se amavam como verdadeiros irmãos. A atmosfera dentro da bolha dimensional criada a lembrava aos anos dourados da grande ilha. O sol parecia ter um brilho mais dourado, e o prana, alimento sagrado dos Atlantes, era de uma riqueza incomparável com o do restante do reino, que já passara a viver entre duas dimensões, a material e a semimaterial. Nesse ambiente de amor e fraternidade, alguns escolhidos casaram e constituíram famílias, inclusive gerando filhos. Em breve, os demais solteiros poderiam ingressar na dimensão primitiva da Terra e casar com as mulheres de lá. Tal fato gerou a lenda dos deuses gigantes que desceram dos céus para casa reense com as mais belas mortais de diversos reinos.
Alguns desses atlantes seriam eleitos reis pelos povoados que os abrigariam, por causa de sua sabedoria do espírito de liderança para movê-los em direção ao progresso e ao bem-estar. Os conhecimentos de medicina, engenharia, filosofia, agronomia e, principalmente, o domínio cônjuge seriam determinantes para se destacarem no mundo primitivo da Terra. Essa nobre geração de Atlantes, por exemplo, permitiu notável avanço até a quarta dinastia egípcia. Depois desse período, os egípcios retomaram ao culto politeísta, influenciados pelos espíritos primitivos da terra e pelos ambiciosos capelinos, que lucravam com a crença em vários deuses. Os manipuladores e ambiciosos sacerdotes de Amon eram, em sua grande maioria, antigos capelinos. Atones reencarnou na 18ª dinastia egípcia como faraó Akhenaton, para tentar reverter esse atraso que ia de encontro com a programação de preparar a encarnação de Jesus em meio a uma nação monoteísta. O Egito era o povo escolhido, mas, como não acreditava no Deus único, na época prevista para a chegada do Grande Espírito, o excelso Jesus encarnou entre o povo israelita, que havia fundamentado a crença no monoteísmo a partir da missão de Moisés, que era Atlas reencarnado. A aula daquela tarde terminou um pouco antes de os últimos raios solares banharem as elevadas montanhas de Kandur. O astro-rei, avermelhado no horizonte, insistia em hipnotizar os olhos contemplativos de Sol, que o amava como a própria vida. Já a lua estava distante, perdida em seus pensamentos indevassáveis. Os demais alunos se retiraram para seus afazeres, enquanto as duas ficaram sentadas no fundo da sala, parecendo estarem em outro mundo. Christie lançou um olhar significativo para Artemis, e as duas grandes mulheres se aproximaram das jovens de raríssima beleza. Artemis colocou as mãos sobre os braços das duas e perguntou: "Minhas flores, o que há com vocês? Faz dias que vocês estão distantes, não prestam mais atenção nas aulas. Que está ocorrendo?" Sol deixou correr duas grossas lágrimas e soluçou. Lua colocou a mão sobre a de Artemis e disse, sem delongas: "Querida mãe, precisamos partir. Não podemos mais viver longe de Andrei." Artemis e Christie já haviam percebido que esse era o motivo, mas jamais imaginaram que elas teriam uma intenção tão ousada. As duas mestras se entreolharam, e Christie falou: "Lua, minha querida, eu entendo teu apego por meu filho, mas ele não faz parte mais de nossas vidas. Ele resolveu trilhar por um caminho que não é o nosso. Sei que vocês estão sensibilizadas com o atentado que ele sofreu, mas essa foi a escolha dele. Nada podemos fazer." Sol, então, gritou, mais em um gesto de desabafo do que por irritação: "Podemos sim, podemos proteger Andrei. Nascemos para isso. Eis nossa missão. E estamos aqui aprisionadas esta vida que não é o que reflete a aspiração de nossas almas." Christie passou a mão no rosto banhado em lágrimas de Sol e falou: "Minha filha, vocês não possuem nenhum compromisso com Andrei. Isso é apenas um desejo infantil, do tempo em que vocês ainda eram crianças. E também vocês não estão aprisionadas aqui. Pensei que estivessem aqui por vontade própria." Lua abraçou os joelhos e disse, pensativa: "Vocês acham tão improvável alguém desejar voltar para o mundo das trevas que se tornou Atlântida que não conseguem aceitar isso? Além do mais, temos, sim, um vínculo muito forte com o Andrei. Se fosse apenas um desejo de criança, isso não tocaria tão fundo em nossos corações. A vontade de estar ao lado dele, de protegê-lo, é maior do que nós. Antigamente, sentíamos quando o perigo se aproximava dele." Depois de breve pausa, a morena irradiou um olhar intenso de ódio e falou, em tom destemperado: "Agora, essa mulher maldita, que vocês acolheram como filha, quase o matou, e nem percebemos. Essa prisão está nos cegando e nos distanciando de nossa missão." Artemis abraçou as meninas e disse-lhes: "Sol, Lua, meus anjos, Andrei agora trabalha para o lado negro.
Negou tudo aquilo que sempre defendemos. Vocês vão querer abandonar a luz para entregarem-se às trevas. Vocês desejam isso para suas vidas? A sábia mentora meditou por alguns segundos e, depois, prosseguiu com um aperto no peito. Não o conhecemos mais. Ele não é mais aquele homem que amou minha filha com desvelo e carinho. Já matou centenas de pessoas, tomou-se frio e impassível. Imaginem o que ele pode fazer com vocês, em sua loucura sem fim. As lágrimas escorriam sem limites pelos olhos das duas belas mulheres. O silêncio era quebrado somente por seus soluços. Alguns segundos depois, Lua falou: todos esses anos, nós sufocamos a saudade que sentíamos de Andrei. Agora, não conseguimos mais. Sinto como se isso fosse algo que rouba o ar que respiro e me tira a vontade de viver. Precisamos respirar o ar que ele respira para sermos felizes. Nós o amamos. Sol apenas afirmava com a cabeça, concordando com a irmã, enquanto secava suas lágrimas. Artemis e Christie se compadeceram da dor daquelas jovens mulheres que pareciam ser um raio de vida e esperança, e, agora, encontravam-se tão abatidas. Minha mãe lhes disse: então, nós também amamos Andrei, mas nada podemos fazer além de orar por ele. Lua segurou as mãos de Christie e falou, de forma febril: vocês não entenderam, nós amamos Andrei como mãe, nós o desejamos, nós precisamos ser suas esposas. Christie olhou significativamente para Artemis. Elas se impressionaram mais pelo desejo das gêmeas de largarem tudo que conquistaram naqueles 20 anos para lançarem-se em uma aventura nas trevas do que pela menção a um casamento a 3. Um homem ter mais de uma esposa em Atlântida não era algo comum, mas também não causava surpresa nenhuma. A poligamia não era vista com maus olhos, pois, em geral, tratava-se apenas de um amor verdadeiro entre mais de duas almas. Depois, ela as abraçou e completou: meus anjos, como isso pôde acontecer? Só respondeu com o olhar perdido na noite que já descia sobre Kandor: nunca aconteceu, porque sempre existiu esse amor desde o primeiro dia em que vimos Andrei, quando tínhamos apenas 4 anos. Sempre o amamos, mesmo quando Evelina ainda era viva. A morte trágica dela chocou-nos também, reprimindo esse sentimento, mas, hoje em dia, ele vem à tona com toda a sua força. Precisamos partir. Precisamos viver esse amor. Artemis colocou as mãos no rosto, respirou fundo e disse para si mesma: ó, Espírito Criador, o que devemos fazer? Ilumine minha mente para tomar a decisão mais sábia. Lua olhou firme nos olhos de Artemis e disse-lhe, com rebeldia: desculpe-me, minha mãe, mas essa decisão não compete a você. Eu e Sol já decidimos, partiremos antes da próxima lua cheia. Tive um sonho de que Gadeira tentará contra a vida de Andrei. Não queremos estar ausentes novamente. Não nos permitiremos falhar outra vez. Um triângulo dentro de outro. 2 semanas tinham se passado desde o atentado de Ravenna. Apesar de minha rápida recuperação, eu ainda andava com passos lentos e demonstrando cansaço. Raramente saía de meus aposentos, apenas fazia isso para cumprir os compromissos mais urgentes. Eu passava o dia sentado em uma confortável poltrona, apreciando a natureza e meditando sobre o futuro que nos aguardava. As mulheres que viviam em meu apartamento mantinham-se distantes, respeitando meu recolhimento, porém ansiosas para conversar e, assim, tirarem-me daquele depressivo estado de espírito. Parecia que só eu tinha olhos para a tragédia que se avizinhava. Arnash e Rio viviam reclamando de que eu parecia um velho fatalista, vaticinando dor e sofrimento para nossa terra. No entanto, os sinais eram claros para aqueles que tinham olhos para ver. Os atlantes de boa índole afastavam-se para os campos, procurando ter uma vida distanciada da turbulenta capital, enquanto os que tinham tendências antifraternas passavam seus dias de forma inútil, em um gozo infinito, sempre procurando obter rendimentos sem trabalho, explorando os mais fracos para financiar seus vícios.
As atividades intelectuais, pouco a pouco, deixaram de existir. Os filósofos, cientistas e todos aqueles que desenvolveram uma sociedade altamente tecnológica na grande ilha agora davam espaço para políticos ociosos e mesquinhos. A crença no Deus único havia sido abandonada pela fé pagã de cultuar vários deuses, alguns com aparência humana, outros com forma de animais. Foram criadas lendas e figuras mitológicas para o culto politeísta que crescia em meio à nossa sociedade. Essas transformações foram tão fortes no novo perfil do povo de Atlântida que essas crenças se enraizaram entre os gregos, que receberam a migração de alguns atlantes antes da submersão da grande ilha. Inclusive, o nome de nossa terra, Poseidon, foi personificado como uma divindade entre os novos atlantes. Posteriormente, o deus Poseidon ficou conhecido como Netuno, o deus dos mares dos romanos. Outro exemplo claro da nossa decadência era a mudança do regime de governo. A democrática sociedade atlante passou a ser governada por dois cruéis ditadores, Gadeir, no ocidente, e Atlas, no oriente. O desfecho disso era inevitável. O espírito criador não permitiria que continuássemos colocando o planeta em risco com nossos avançados conhecimentos sobre o frio e com os estudos do Sol Negro, o temível raio de antimatéria que estávamos a um passo de dominar. Apenas uma gota de antimatéria poderia resultar em uma bomba de 20 quilotons, dependendo de sua frequência de aniquilação. Em breve, teríamos poder para destruir o planeta, independentemente do frio, do qual perdíamos o domínio paulatinamente. A civilização atlante, a cada ano que passava, flertava mais perigosamente com o caos. Meus pais falavam, quando eu era apenas uma criança, que uma bola de fogo surgiria nos céus, anunciando o momento em que o fim estaria próximo. Naqueles dias em que estava convalescendo, eu ficava até altas horas acordado, bebendo guaianás e olhando para a abóbada celeste, procurando o astro que deflagraria o apocalipse atlante, como se eu estivesse chamando para mim. No fundo de minha alma, desejava que ele se chocasse contra meu peito para causar-me a mesma desintegração total que Evelino sofrerá. Eu respirava o ar puríssimo da floresta atlante e batia no peito, dizendo, com voz rouca, venha e cumpra seu papel, demônio dos céus. Em uma dessas tardes de profunda reflexão, recebi uma mensagem de Arnash e Ryu, comunicando que eles haviam sido convocados por Gadeir para realizar uma expedição com outros sacerdotes do Vril, em um campo de batalha na região fronteiriça entre os dois reinos. Não dê importância a isso, apesar de evitarmos ao máximo nos distanciar, já que nossa segurança dependia de estarmos sempre unidos. Passadas algumas horas, comecei a refletir sobre isso e senti um mau pressentimento, e ele não demorou a se confirmar. Sem se anunciar, Gadeir apareceu ao meu lado, burlando a atenção dos guardas, que se mantinham imóveis na entrada de meus aposentos, provavelmente hipnotizados pelo astuto líder da raça branca. Aquele ser sinistro, com longos cabelos brancos, sorriu maliciosamente e me perguntou, como está você, Andrei? A recuperação do atentado está sendo satisfatória? Eu fiz um esforço para me posicionar na cadeira, e ele complementou, com tom irônico, ao perceber minhas expressões faciais de desconforto ao menor movimento. Ah, percebo que não. Demonstrando não estar satisfeito com aquela invasão à minha privacidade, perguntei-lhe, que você deseja, Gadeir? Não creio ter deixado de cumprir nenhuma tarefa que me compete. Estou necessitando de repouso. Digo que deseja e deixe-me descansar. Ele ergueu as mãos e falou, com malícia, mas parecendo uma serpente traiçoeira, percebo que não sou bem-vindo. Eu o fuzilei com o olhar e disse, não é difícil perceber isso. É, pelo que vejo, você afastou Ryu e Arnash daqui para aproveitar-se de minha fragilidade. E, aproximando-me dele, concluí, com os dentes cerrados, não tenho medo de você, Gadeir. Não amo a vida.
Viver ou morrer para mim nada significa. Tenha certeza de que, se você tentar algo, pode até me matar, mas sairá fraco daqui, abrindo brechas para Atlas desequilibrar definitivamente a balança do Vril a favor dele. Será o fim da guerra e, consequentemente, seu fim. Gader se irritou profundamente com minha ousadia e falou claramente: vou pagar para ver, crápula maldito. Jurei pelo que há de mais sagrado que vingaria a morte de Maia e vou cumprir essa promessa agora mesmo. Ele se levantou para concentrar o Vril em suas mãos e executar o golpe final. Eu sabia que não teria chance, ainda mais no estado debilitado em que me encontrava. Em uma última alternativa, ameacei-o com o único trunfo que tinha em mãos. Somente eu sei os segredos da Grande Pirâmide. Matar-me será enterrar definitivamente o potencial que lá se encontra para vencermos a guerra. Gader gargalhou e disse: passei os últimos 20 anos adivassando e, assim como você, já descobri tudo o que me poderia ser útil. Se não o matei antes foi pelo peso na balança do Vril, mas cansei de você, Andrei. Meu ódio por ti é maior que minha prudência com relação à guerra. Eu, então, percebi que não teria mais chance nenhuma de evitar o inevitável. Mesmo não estando em paz com o Espírito Criador, olhei para os seus e, em pensamento, entreguei minha alma falida ao Todo-Poderoso. Tentei, ainda, reagir uma vez mais, porém minha fraqueza era muito grande. Gader esboçou um leve sorriso com o canto da boca, percebendo minha fragilidade, e sentenciou, com cruel frieza, tremendo as narinas de ódio: creio que você não fará falta nenhuma. Mesmo concentrando elevado poder sobre o Vril, você jamais utilizou plenamente contra Atlas. Andrei, você é um maldito agente duplo. Sempre traiu seus irmãos de raça. Poderíamos ter evitado muitas mortes se você e seus amigos tivessem se dedicado com afinco às batalhas do Vril. As bombas magnéticas estão surtindo o efeito desejado sobre os exércitos de Atlas, e, além disso, muito em breve, dominaremos o Sol Negro. E uma questão de tempo para eu não precisar mais de sua força com o quinto elemento. Ele cerrou o punho, com os olhos chispando energias escarlates, e concluiu: seus pais o estragaram, verme maldito. Formaram um filho fraco, por causa dessas filosofias espirituais baratas. Eu olhei em seus olhos e falei, com raiva: vá para o inferno, Gader. Mate-me ou morrerá por minhas mãos, quando me restabelecer. Ele gargalhou e disse, com ironia: você vai primeiro, meu caro. Tenha certeza disso. Eu vi isso no espelho de cristal que você me ajudou a construir em meus aposentos. Depois de concentrar o quinto elemento por alguns segundos, ele preparou-se para dirigi-lo a mim, em sua terrível forma inversa. A grande energia era símbolo de vida e saúde, mas poderia ter sua força invertida para o mal, e era isso que os magos negros realizavam com excelência. Eu, então, respirei fundo e aguardei o golpe mortal, pensando: vivi para o Vril e morrerei por ele. Será esse meu destino? Naquele momento, várias cenas passaram por minha cabeça, todas ligadas ao quinto elemento. Desde os momentos que antecediam minha encarnação no plano físico, com os mentores espirituais preocupados com o poder quase absoluto que Eveline e eu possuíamos sobre o Vril, a infância prodigiosa, as primeiras fantásticas curas, até mesmo no mundo primevo, as pesquisas que fazíamos para debelar os diversos tipos de câncer que consumiam os capelinos exilados, até chegar o momento extremo em que Eveline foi morta. Naquele instante, minha mente parou e descansou. Com um breve sorriso no rosto, eu disse para mim mesmo: amor da minha vida, eu estou indo ao teu encontro. Sei que não sou digno da luz, mas me ampara neste momento extremo. Naquele instante, Gader disse a frase que povoava meus pesadelos: morra, traidor. Ninguém te protegerá neste momento final. Naquele instante, lembrei-me de que tinha visto aquela mesma cena em meus sonhos. Definitivamente, era meu fim. Sim,
Era inevitável. Tudo estava se confirmando. Entretanto, aquele que rege nossos destinos e está presente em toda a criação parecia sempre me oferecer insólitas surpresas em horas mesmo eu não sendo um filho digno de orgulho a sua grandiosa obra. Ele insistia em me manter no palco da vida humana. De alguma forma, ele, que tudo vê, desejava que eu vivesse tudo aquilo, cada segundo, cada instante, até o desaparecimento total da grande ilha nas profundezas do oceano. Talvez por causa da forte emoção